Olá pessoal, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Luiz Tavares. Eu quero aqui dessa noite convidar você para estar conosco, acompanhar esse pequeno estudo. Eu não serei tão extensivo, mas eu vou dar um estudo um pouco atrasado da hora que marcamos, mas de qualquer maneira vamos falar um pouquinho sobre os mistérios dos Salmos, o livro dos Salmos que está incluso na nossa Bíblia, na palavra do Senhor. E parece, há muita divergência e há muito entendimento e há muita coisa a se falar sobre o livro dos Salmos, e tantas coisas as pessoas não entendem sobre esse livro dos Salmos que é tão poderoso, que é tão extraordinário. Na verdade, o livro dos Salmos, só dá para entender o livro dos Salmos quando entendemos de fato a profecia bíblica. O livro dos Salmos não pode ser confundido apenas com um livro, só um livro de canção, ou só um livro de música, que na verdade é um compêndio de música, porque na verdade o livro dos Salmos é um livro de música que os judeus haviam colocado para ser o livro dos cânticos. Porém, se pegarmos o livro dos Salmos e vamos perceber uma coisa, a nossa Bíblia, em todo o Antigo Testamento, os textos no Novo Testamento é citado 360 vezes aproximadamente, 360 vezes citações do Antigo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento, Paulo, Jesus, Mateus e outros escritores, entre os 27 livros do Novo Testamento, existe 360 citações do Antigo Testamento. Agora, 112 dessas citações são dos Salmos. Perceba que é um compêndio muito grande de citações proféticas. Ou seja, o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento usaram muitos salmos para embasar aquilo que eles tinham escrito a respeito de Jesus, a respeito do reino, enfim. Então, 112 citações foi tirado dos Salmos. Dos Salmos, e na sua maior totalidade foi dos Salmos e do profeta Isaías, que são os textos messiânicos. O que é que os Salmos falam? Na verdade, os Salmos falam sobre uma pessoa e sobre a pessoa de Jesus. Davi, dos 150 Salmos, Davi escreveu 73 e 74. Há uma divergência sobre isso por causa do Salmo 119, que alguns acreditam que foi Asaf e outros acreditam que foi Davi. Eu, precisamente, acredito que foi Davi. Porém, então, Davi escreve 73 ou 74. O seu último salmo de Davi é o Salmo 72. Se você ler o Salmo 72, você vê o último salmo de Davi escrito. Agora, vamos lá. Quando começamos o livro dos Salmos, o capítulo 1 do livro dos Salmos, na verdade, os Salmos não foi colocado em uma ordem cronológica. Ele não foi colocado em uma ordem cronológica. Ele foi colocado em ordem de tópico. Entenda isso. Os salmos eles foram colocados em tópicos. Os escritores e aqueles que dividiram os salmos colocaram eles em tópicos. Então, o salmo de número 1, na verdade, não era para ser o salmo. Se fosse colocar por exemplo, se fôssemos colocar os salmos em uma ordem cronológica, o salmo, na verdade, o primeiro salmo não seria o 1. O primeiro salmo seria o Salmo 90, porque o salmo mais antigo do grupo dos salmos, dos 150 salmos, que na verdade, na sua totalidade, são 5 livros. Os salmos formam 5 livros, são divididos em 5 partes, assim como o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. São divididos em 5 partes. E o primeiro salmo, ou o salmo mais antigo, como você queria entender, é o Salmo 90. Esse é o salmo mais antigo. E o salmo mais novo, ou vamos dizer, o último salmo, é o Salmo 126, que é o salmo da saída, quando eles estão saindo do cativeiro babilônico. Quando eles estão vindo do cativeiro babilônico, aí começa o Salmo 126. Qual a diferença? Se vemos os salmos, você vai perceber os salmos em uma coisa. É que 49 salmos é só sobre choro, só sobre lamento. Agora vamos pensar comigo. Se 49 salmos é sobre choro, sobre lamento, por que que esses salmos de choro foram colocados, ou salmos de clamor, foram colocados como música? Um terço dos salmos é o salmo de lamento. Vamos lá. Salmo de clamor, os 49 salmos é salmo de clamor.
Um terço dos salmos é salmo de lamentos, ou de dores, de angústia. Mas o salmo de lamento, o salmo de clamor, eles foram colocados dentro do livro da música. A primeira lição que se deve aprender dos mistérios dos salmos é que o seu maior clamor, o seu maior lamento, Deus transforma isso em música. Ora, como o Salmo de número 34 de Davi, como o Salmo 114 e tantos outros salmos, que era salmo de lamentos, ou salmo de dores, eles estão inclusos no livro de cântico. O salmo significa louvor, o livro de louvor. Deus, o Senhor, vai incluir a sua dor, o seu clamor, a sua angústia, o seu lamento, ele vai incluir como música. Por que Deus faz isso? Por que se os salmos não forem escritos em uma forma cronológica, mas foram colocados em ordem de tópico, então teríamos o primeiro 90 e o último 126. Por quê? Porque o Salmo 126 é quando eles estão retornando da Babilônia. O Salmo 126 é da época de Neemias, da época de Esdras, isso é, da saída. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés escreve o Salmo 90 no deserto, quando ele passa o Mar Vermelho. E há quem diga, e eu creio, que o Salmo 91 também foi escrito por Moisés. Então, esses seriam os salmos mais antigos. Então, ele deveria ser o primeiro se fosse colocar em ordem cronológica, mas ele não é, em não estar em nenhuma ordem cronológica. Então, vamos lá. Vamos aqui comigo. Eu quero que você, se você pega a sua Bíblia, se você pegar a sua Bíblia aí agora, se você vai pegar a sua Bíblia, você vai entender uma coisa sobre o livro dos Salmos. É que a maioria, como já disse, a maioria dos outros livros da Bíblia são todos livros que são voltados para um cunho de assim diz o Senhor, de assim falou Deus. Na verdade, o livro dos Salmos não é assim. Na verdade, nos outros livros da Bíblia, quando você começa Gênesis e outros, e descemos os livros proféticos, eles estão dizendo assim diz o Senhor, assim falou o Senhor, Deus mandou dizer isso, os sacerdotes, Deus falando aos sacerdotes, Deus falando aos profetas. Só que o livro dos Salmos ele é um pouco diferente. Na verdade, o livro dos Salmos é o homem dizendo a Deus. Não é Deus dizendo ao homem. É o homem dizendo a Deus. Ou o homem dizendo o que Deus fez ou o que Deus faz por ele. Ou o homem lamentando, ou o homem chorando. Então, esse é o Salmos. Só que os Salmos não são cântico de cantar, ou só cântico de cantar. Deus transformou os Salmos em salmos proféticos. Salmos não é como um salmo, é um salmo profético. Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 44, se me falha a memória, Lucas 24, versículo de número 44 diz, Lucas diz, nos evangelhos, que o próprio Jesus falando, e os discípulos de Emaús dizendo, ele está caminhando, Jesus acompanhou os 12 discípulos que fugiram, e ele diz que Jesus veio cumprir a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Então perceba que Jesus veio cumprir os salmos. Se ele veio cumprir os salmos, então qual é o mistério? É que os salmos são proféticos, não são só salmos de cânticos. Então, se eles são proféticos, então quer dizer que os salmos estão falando de uma pessoa. E a única pessoa que os salmos estão falando é da pessoa bendita de Jesus. É disso que os salmos estão falando. Você lê o Salmo de número 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, 5, 6, e envereda lendo esses salmos, todos eles estão falando da pessoa bendita de Jesus. Quando lemos os salmos, quando estivermos lendo os salmos, estudando esses salmos, que vamos estudar eles ainda bem mais profundo, esse será o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira, eu estou dando um básico, ou por cima, como eu costumo sempre dizer, é necessário você comer primeiro a salada para depois comer comida forte. Então, vamos primeiro dando aqui a salada, daquilo que é básico, para que você entenda, quando você se deparar com os 5 livros dos Salmos, você entender o corpo dos Salmos, entender do que eles significam, entender, na verdade, o que eles são para a história de Jesus,
para a história bíblica, que eles não são apenas devocionais, como as pessoas entendem. Não, eles não são salmos devocionais. São salmos de profecias bíblicas. Essas profecias, eu tenho que lembrar a você uma coisa, porque eles são salmos proféticos. Eu quero que vocês venham entender o que é que, na verdade, o que é que Deus quer fazer através do livro dos Salmos. Vamos ver aqui algo. O que acontece? Uma coisa que a igreja do mundo, ou na verdade, e principalmente a força da igreja brasileira, a igreja brasileira tem desprezado um dos ministérios que, na verdade, esse ministério não passou, ele não passa. É o ministério dos profetas. Então, se você prestar atenção, se os salmos são proféticos, então quer dizer que os 49 salmos de choro virou profecia. Vamos lá. Primeiro, os 49 de clamor virou profecia. Os de lamento virou profecia. Os salmos de louvor virou profecia. Por quê? Porque eles viram profecia? Porque Deus nunca rejeitou. E uma das coisas principais para o reino de Deus, para a lei, para a era patriarcal, para a era da lei, para a era monárquica e para a era da graça, um dos ministérios tão principal, ou dos principais do ministério, é o ministério profético. Deus nunca ficará sem um ministério profético. Até o final da história, Deus sempre terá um ministério profético. Então, se percebemos, a igreja do século XXI é como se há um desprezo pelo ministério profético. Hoje em dia você não vê, nós percebemos que tem pessoas que são separadas a pastores, evangelistas, a apóstolos, a tantas coisas, mas ninguém na igreja é separado ou recebe o título de um profeta. Quando, na verdade, quando Jesus desceu em Efésios, capítulo número 4, versículo 11, diz que ele subiu de um cativeiro e levou dons aos homens e fez uns evangelista, apóstolo, profeta. Perceba que ele disse que ele fez ainda profetas. Então, os profetas, o ministério de profeta existe ainda hoje. O Senhor ainda usa o ministério de profeta ainda hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se os salmos são proféticos, ou se os salmos são proféticos, e o Senhor usou o ministério profético, se o Senhor usou eles como profético, então isso quer dizer que cada salmo, cada lamento, cada angústia, cada dor, cada tribulação, Deus transformou isso em profecia a respeito de seu filho. O mistério, qual é o mistério do Salmo 1? Quando é que vemos Jesus no Salmo 1? Quando é que vemos Jesus no Salmo 2? Quando é que vemos Jesus no Salmo 3? Quando vemos Jesus no Salmo 4? Quando vemos Jesus nos outros salmos? Quando buscamos nas entrelinhas, iremos perceber que a vida dos homens que escreveram, que viveram, que lamentaram, que falaram sobre os salmos, a vida deles estão sempre apontando para Cristo, ou a vida, ou o momento que eles estão vivendo. O livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo número 9 até o versículo número 11, diz que eles, ou os homens, ou os profetas, outros, viveram antecipadamente aquilo que o Cristo iria de padecer, ou viveram de uma forma profética aquilo que o Cristo iria padecer. Então, prestamos atenção. Então, se você, 112, vamos lá, anote isso, de 360 citações do Antigo Testamento, 360 citações do Antigo Testamento, que foi citada no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, 112 citações da 360 foram do livro dos Salmos. Agora, qual é o mistério? O mistério é descobrir quais são essas 112 citações que Jesus usou, que Paulo usou e que os outros evangelistas usaram. 112. Aqui nós temos que gastar mais tempo discorrendo nisso e mostrando os evangelhos nas cartas de Paulo, no livro de Romanos precisamente, Romanos, Hebreus, e temos que ir encaixando tudo isso para mostrar para vocês que o Novo Testamento
tem 112 citações. E como o livro de Pedro, por exemplo, em 1 Pedro, Pedro usou a citação do Salmo 90, ou seja, se fôssemos ver num ponto cronológico, o Salmo 90 seria o primeiro salmo do livro dos Salmos, porque ele é o salmo mais antigo. Então, mas inspirado pelo Espírito Santo, os escritores que organizaram os salmos não colocaram assim, colocaram em uma forma, sem ser cronológica, mas de uma forma de tópico. E isso foi bom, pastor? Foi. Por que foi bom? Porque eles estão em tópicos e a maneira que eles foram divididos nesses tópicos é também uma maneira profética, porque isso foi inspirado pelo próprio Espírito Santo para colocar os salmos de uma maneira em tópicos proféticos. Porque quando pegamos ele em tópicos proféticos, entenderemos. O livro dos Salmos, dentre todos os livros da Bíblia, a palavra Senhor aparece 702 vezes. Só no livro dos Salmos, a palavra Senhor aparece 702 vezes. Então, o que é que o Salmos está exaltando? Ele está usando o nome de Adonai, e o nome Adonai é a mesma conotação para a palavra dono, ou a palavra Senhor, aquele que governa, aquele que tem o domínio da pessoa, aquele que tem o domínio de tudo, ou aquele que governa tudo. Então, vamos pensar comigo. Vamos pensar comigo. O Salmo 1, na verdade, o Salmo 1 que está aqui, ele, na verdade, não deveria estar aqui. Mas por quê? Por que exatamente o Salmo 1 está aqui e não o Salmo 90? Vamos para o Salmo de número 1. Se você tem a sua Bíblia, vamos prestar atenção no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Vamos lá. Bem-aventurado o varão. O livro, aqui nessa ordem tópica, ele começa com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado aqui é a palavra Macários. A palavra Macários quer dizer aquele que recebeu uma porção dupla, ou uma porção dupla de bênção. Então ele começa com a palavra Macários. Então, porção dupla. E ele diz assim, por que ele é bem-aventurado? O varão que não anda, primeiro porque não anda. Vamos lá. Não anda em caminhos. Não anda em caminhos que Deus não anda. Não anda em caminhos em que o Cristo não anda. Não anda em caminhos, ele diz, porque não anda segundo o conselho, ou no meio, ou no segundo conselho de ímpios. O Salmo 1 está dizendo que você se torna bem-aventurado, porque o caminho que você está andando não é o conselho dos ímpios, mas é o conselho do Filho. O Salmo 1 está dizendo que é o conselho do Filho. E o conselho do Filho, falando de Jesus, no conselho do Filho. Agora vamos lá. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, não andar e não se assentar. São duas atitudes. Olha o que ele diz. Porque Jesus, se está falando do Filho, Jesus não seguiu o conselho dos ímpios, ou nem se assentava na roda dos escarnecedores, e nem se detém. O varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Vamos lá. Andar, se deter e se assentar. Aparecem essas três palavras como palavras-chave. Andar, se deter e se assentar. O que é que o Salmo está dizendo? O que é que o salmista está dizendo aqui em uma forma tópica e profética? É que temos que ter cuidado com quem andamos ou conselhos que estamos ouvindo. Temos que andar em quem nos detém e temos que prestar atenção com quem estamos se sentando na roda dos escarnecedores. Porque esse homem, o Salmo 1 diz assim, ele não faz isso. Por quê? Porque o seu prazer antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer, a palavra prazer aqui é uma palavra de um prazer tão forte,
que é um prazer que queima, como uma paixão. Essa é a palavra prazer que está empregada aqui. Aí ele diz assim, tem prazer na lei, e nela, aqui temos uma obsessão, e nela, faz dela uma obsessão, dia e noite, medita. Interessante é que ele não diz que lê, ele diz, que medita. Porque meditar não é ler, meditar é uma palavra para examinar. A palavra meditar é a palavra para examinar, ou minuciosamente. É alguém que está olhando e não está lendo, está meditando, prestando muita atenção e bem devagar, para entender os mistérios. Por quê? Porque o salmista do Salmo 119, Davi, diz o seguinte, Senhor, revela-me ou faz-me saber os mistérios ocultos na tua palavra. O salmista entendeu que existem mistérios ocultos na palavra. O Salmo 119, no versículo, nós depois vamos ver isso aqui, no versículo de número 130, ele diz o seguinte, pega sua Bíblia e vai lá no Salmo 119. No versículo de número 130, ele diz o seguinte, olha o que ele diz, os teus testemunhos que adentrastes são retos e muitos fiel. Ele diz assim, o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se cercaram, se esqueceram da tua palavra. O salmista diz o seguinte, os meus inimigos vieram, mas eles se esqueceram da sua palavra. Olha o mistério, olha o que o salmista está dizendo. Eles se esqueceram da sua palavra. O problema do inimigo esquecer a palavra é que se o inimigo não tem a palavra e você tem essa palavra, ou você tem a lei, ou você tem a meditação, ou você conhece os mistérios dessa lei, o seu inimigo não pode vencê-lo. Por que ele não pode vencê-lo? Ele não tem força para vencê-lo, porque ele não tem o poder da palavra. E se ele não tem o poder da palavra, ele não pode vencê-lo, porque ele esqueceu dela. O Salmo 119 diz o seguinte, diz que quando você recebe a exposição da sua palavra, ele diz o seguinte, a exposição da sua palavra penetra a luz e traz luz aos simples e penetra dentro do entendimento. Então perceba, quando ele diz assim, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aqui nós temos ferramentas contra o nosso inimigo. Aí ele diz o seguinte, versículo 3, porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, ele prosperará. O Salmo 1 diz que o segredo de prosperar, ou o segredo de uma prosperidade, como árvore plantada, a palavra na árvore plantada aqui, na verdade, ele está falando, é uma referência à árvore da vida, que é plantada junto ao ribeiro de água. Isso é Apocalipse capítulo 22. Quando você lê Apocalipse capítulo 22, você percebe que parece que Apocalipse 22 está falando do Salmo de número 1. Quando você lê Jeremias capítulo número 17, parece que o Salmo de número 1 está empregado. E quando você vê a árvore da vida sendo plantada junto ao ribeiro de umas águas que passa diante da praça, o salmista, certamente ele não foi na Nova Jerusalém e ele não viu a árvore da vida. Mas o que ele está dizendo aqui é que aquele que tem prazer na lei do Senhor encontra ou se torna como a árvore da vida. Ele será como a árvore da vida, que dá fruto. Segundo, as folhas não caem, porque dentre todas as árvores da terra, das árvores que existem na terra, ou que esteve na terra, a árvore da vida era a única árvore em que as folhas dela não pode cair. As folhas da árvore da vida não pode cair. Por que ela não pode cair? Porque as folhas da árvore da vida servem como remédio. E a Bíblia diz que a árvore da vida será como remédio para as nações. Se por acaso, um jovem de 100 anos vier adoecer, pega uma folha da árvore da vida e come uma folha da árvore da vida e cura de qualquer mal. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a Bíblia diz que Ezequiel entrou.
aparece um anjo, Ezequiel entra, e o anjo mediu 1000 côvados e Ezequiel foi entrando. A Bíblia diz que quando Ezequiel vai entrando, ele está na beira do rio e ele não vê nada. Quando ele vai estar retornando, ele vê uma floresta na beira do rio, e ele diz que a floresta é uma floresta formada por árvore da vida. E essa floresta, que é formada por árvore da vida, está perto, bem pertinho, na beira do rio, que esse rio nasceu, o rio, a fonte do rio, nasceu no trono, na bacia, ou na bacia, na pia, como você queira dizer, quando isso é voltando aos tabernáculos, na pia do templo de Deus, ou no templo celestial, a fonte desse rio. E em volta desse rio tem uma floresta, não é uma árvore da vida, irmãos. Ô, meu amigo, não é uma árvore da vida, é uma floresta de árvore da vida, está plantada ali. E ele vê uma floresta. Por quê? Ele diz que aquele que medita na lei do Senhor, que medita, não é ler, que medita, que minuciosamente pesquisa, que a palavra medita é a palavra para pesquisa, é a palavra para parar, a palavra para examinar ou a palavra para garimpar. O que é a palavra garimpar, pastor? É quando alguém está garimpando ouro, está buscando ouro, ele fica cavando, até encontrar aquilo que ele está buscando na areia, na lama. Então, quando você está buscando, você tem que estar garimpando, buscando os segredos e mistérios desta palavra. Quando você busca mistérios desta palavra, o que acontece é que a palavra, o salmista primeiro está em ordem tópica profética, ele diz assim, quando você está examinando ela, dia e noite, como o Salmo 19 diz assim, quando você encontra os mistérios, você vai virando como uma árvore da vida, que as folhas não podem cair, e que dará o seu fruto na estação própria. A palavra estação própria aqui não é precisamente quando nós entendemos outono, primavera, não. A estação própria é que dará fruto em qualquer estação. A estação própria. A estação própria, seja outono, verão, inverno, os frutos, está dando sempre frutos. Não é como a figueira que Jesus foi procurar fruto, ela tinha folha, mas não tinha fruto. A árvore da vida, ela não é infrutífera. Ela é frutífera os 12 meses do ano. Além de ser frutífera os 12 meses do ano, as suas folhas não ficam maduras, elas não caem. Por que a gente vamos se tornando como a árvore da vida? Simples. Porque quando você lê o livro, quando você vai no livro do Apocalipse, no capítulo número 3, ou logo no capítulo número 2, precisamente, o Senhor falando, a igreja de Éfeso, se você tiver paciência, nós vamos discorrer um pouquinho, eu acredito que uns 5 vídeos dá para mim gravar os mistérios do livro dos Salmos. Hoje eu estou dando só um pouquinho, porque não tive tempo, viemos um pouquinho atrasado. Vamos lá. Salmos, capítulo de número 2. Vamos aqui, o Salmo, capítulo número 2, da igreja de Éfeso. Está escrito assim, olha o que está escrito. Versículo de número 7. Está escrito assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Perceba que o Senhor está dizendo que aquele que vencer dará de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Só que o Salmo 1 diz o seguinte, versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria, ele será como, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Prosperará por quê? Simples. Prosperará porque ele se tornou árvore de vida. Então, só que a vida aqui, quando ele se torna árvore da vida, a vida que ele se tornou aqui, não é a vida dele, é a vida do Cristo. Preste atenção. É a vida do Cristo vivendo em você. Jesus diz, eu dou a minha vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa, porque a minha vida eu dou a outro.
e eu não vim... Há um ditado aí, um livro que eu li há um tempo, é um livro falando sobre Barrabás, que Jesus havia dito nesse livro, é um livro paralelo bíblico, ele diz, eu não vim para ser foice, eu vim para ser trigo, eu não vim para cortar, eu vim para ser cortado, para que a vida seja repartida com outros. Aí João capítulo número 13 diz assim, capítulo 13, 2, Jesus diz, se o grão de trigo não morrer, ficará para sempre para a solidão, mas se ele morrer, ele dará vida a outros. Então quando ele diz, será como a árvore da vida, ou árvore plantada, o Senhor está dizendo o seguinte, é que a vida de Deus começa a viver em sua vida. É por isso que você é a palavra Macários bem-aventurado. Você recebe a vida de Deus em você. E a vida de Deus é a palavra Zoe, a palavra Zoe, que a palavra Zoe é a vida de Deus vivendo em você. Já imagine, a morte não pode chegar aonde a vida de Deus está. A morte não tem um botim, porque segundo Paulo, 1 Coríntios, capítulo número 15, ele diz que o último inimigo será a morte. Capítulo 15, versículo número 27 em diante. No versículo 58 ou versículo 55 em diante, ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que as folhas dessa árvore não caem? Simples, as folhas da árvore não caem, porque tem uma vida superior vivendo nessa árvore. Jesus, Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas, e a vara que está em mim, ela dá muito fruto, porque aquela que não dá fruto será arrancado fora. Então lembre-se, a vida de Deus, ou a vida de Jesus, irá viver na sua vida, mas não irá viver apenas pela uma ação, pela uma emoção, ou pelo um aceitar a Cristo, irá viver pelo amor que você tem pela sua palavra, pelo prazer, aquele que tem prazer na lei do Senhor. Enquanto vocês me acompanham agora, ou deixaram agora de estar dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa, ou vendo algum filme, mas está ouvindo, desejando ouvir a palavra, porque tem prazer na palavra, porque ama, porque tem paixão pela palavra, esse prazer irá produzir vida, e vida que a morte não se aproxima, por isso que as folhas não caem. Segundo, uma vida que produzirá prosperidade. A prosperidade acompanha. Salmo 112, vamos Salmo 112 aqui. Olha o que é que o salmista do Salmo, o que é que o Salmo 1 diz. O Salmo 12 diz o seguinte, 112 diz o seguinte, versículo de número 1 e 2, está escrito assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que tem seus mandamentos, tem grande prazer. Olha o que ele diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. O que é que acontece com essa pessoa? Simples, olha o que ele continua. Versículo 2, a sua descendência será poderosa. A sua descendência será poderosa, não é no céu, na terra. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Versículo 3. Fazenda, riqueza haverá. Fazenda, riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando existe prazer na lei, prazer na palavra, prazer nas escrituras, prazer na lei de Deus, ou na palavra do Senhor, ou na lei do Senhor, esse prazer produz prosperidade. Prosperidade que não é uma prosperidade presente, uma prosperidade que invade todo o seu futuro, e os seus descendentes serão poderosos aqui na terra. Então, por que o Salmo 1 está colocado aqui e não o Salmo 90? Porque o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, aquele que dirige, que revela a palavra, que fala a palavra, aquele que descodifica as profundezas de Deus, ele inspirou aqueles que montaram em uma ordem tópica para que nós viéssemos entender
O que é que Deus, o que é que o Senhor está buscando de nós? O Senhor está buscando, o Senhor quer tornar bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se detém e aquele que não se senta, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem 3 tipos de coisas que não devemos fazer. O que é que ele está dizendo? Primeiro, não andar em caminho de pecadores. Segundo, não andar em conselho de pecadores. Segundo, não se deter no pecado. Terceiro, e não se sentar em quem escarnece. Aí, por que as pessoas não fazem isso? Simples. Porque ele tem um prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Dia, falando do tempo do sol. Noite, falando da lua. Dia, porque é o governo do sol. Porém, a noite é o governo das trevas. Dia é o governo da luz. Noite, representando trevas. Gênesis capítulo 1, versículo número 5. O versículo número 6 também. Eu quero que você entenda esses mistérios. Esse é o primeiro vídeo sobre os mistérios dos Salmos. Logo estaremos gravando o segundo vídeo sobre o mistério dos Salmos. Eu só quero que você entenda e fique com essa mensagem, que você possa compartilhar esse vídeo, possa like nesse nosso canal do YouTube, que estaremos gravando aqui tantos outros vídeos para abençoar a sua vida, a sua família, através da poderosa e inerrante palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado. Aguarde, porque em breve ainda essa semana estaremos gravando o segundo vídeo, os mistérios dos Salmos. Vamos falar os 112 Salmos proféticos, que é mencionado no Novo Testamento. Vamos falar os Salmos dos filhos de Corá, por que eles estão ali, os Salmos de Corá estão colocados em uma, agora ali eles foram colocados, por que os outros Salmos têm uma ordem tópica e por que os Salmos dos filhos de Corá estão em uma ordem cronológica. Eles foram colocados do Salmo de número 42 até o Salmo de número 47, se não me falha a memória, está colocado em ordem cronológica. Por que foram colocados em ordem cronológica? Eles, o Espírito Santo não erra, o Espírito Santo sabe o que faz. Por que aqui o Salmo de 100 em diante é conhecido como o Salmo de degraus? Por que cantava-se os Salmos dos degraus? Quais eram os salmos que Jesus usou, ou os salmos que Jesus cumpriu, ou os salmos que Jesus gostava, ou os salmos que se cumpriram na cruz, os salmos que se cumpriram na vida de Jesus, na infância de Jesus. Jesus passou 18 anos da sua vida em oculto. Nós não sabemos o que aconteceu, mas quando lemos o livro dos Salmos, nós temos uma penumbra ou uma luneta profética e assim descobrimos o que Jesus fez quando era garoto ainda. Algumas coisas que você não leu no Novo Testamento, você só encontra no livro dos Salmos. É só no livro. O livro dos Salmos não são salmos só cânticos. São cânticos, lamentos, são choros, clamores que se tornaram proféticos. Então, salmo escatológico, vamos descobrir quais são os salmos de escatologia, os salmos que falam do arrebatamento, salmos que falam da grande tribulação, são os mistérios dos salmos. Os salmos não é Deus falando à terra, os salmos é os homens falando a Deus. E Deus tornou o lamento dos homens, a dor dos homens, em profecia. Eu quero liberar isso para você. Deus vai transformar a sua luta, o seu clamor, a sua dor em uma profecia. Algo do que você está vivendo hoje irá se tornar profético para a sua vida, irá se tornar profético para outros. O que você está passando hoje pode se tornar algo poderoso para a sua vida. Que Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Visão Basileia. Que Deus te guarde, tanto a você quanto a sua família.